Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a esta edição do Redação Hit de sábado. Nós chegamos agora com as principais notícias da semana. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe aumentou a estimativa de crescimento econômico regional para 2,2% este ano. A nova projeção da CEPAL para o Brasil, maior economia da região, é de um aumento de 2,3% do Produto Interno Bruto. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe elevou a projeção de crescimento econômico regional para 2025. O relatório atribui a nova estimativa aos impactos favoráveis da pausa tarifária dos Estados Unidos e às exceções que foram negociadas. Para a América Latina e o Caribe como um todo, nossa projeção aumentou em 0,2 de ponto percentual em comparação à projeção que fizemos em abril e agora está em média 2,2%. De acordo com a Agência das Nações Unidas, a sub-região com maior crescimento esperado é a América do Sul, com 2,7%, seguida por uma expectativa de crescimento de 2,6% na América Central. Para o Brasil, maior economia da região, a CEPAL melhorou a projeção para esse ano, de 2% para 2,3% de crescimento do PIB. A Argentina, onde o PIB caiu 1,3% em 2024, deverá apresentar um forte crescimento de 5% esse ano. A Colômbia deve crescer 2,5% e o México vai apresentar um desempenho positivo de apenas 0,3%. Concluindo, a combinação de uma desaceleração generalizada no crescimento global e esse aumento de tarifas pelos Estados Unidos significa que a economia global fornecerá um fraco impulso externo ao crescimento da região em 2025. E essa é uma situação que não esperamos que mude muito em 2026. Segundo o relatório, entre 2016 e 2025, os países latino-americanos apresentaram baixo crescimento econômico, com uma taxa média de expansão de 1,2%, inferior à registrada na década de 1980, considerada a década perdida para a região. Para o próximo ano, a CEPAL projeta um crescimento regional de 2,3%. A dieta do lobo-guará, encontrado no Cerrado, deu uma forte indicação sobre os benefícios dos frutos da região. A alimentação é rica em vitaminas, não só para o animal, mas também para os humanos. Um estudo publicado recentemente no periódico científico Brazilian Journal, conduzido por pesquisadores em parceria com 2 universidades federais do interior paulista, trouxe novos dados sobre a composição nutricional de frutos típicos do Cerrado brasileiro. A pesquisa surgiu após um levantamento sobre a dieta do lobo-guará, cujos hábitos alimentares levantaram hipóteses sobre o potencial nutritivo dessas espécies para consumo humano. Entre os resultados, frutos como lobeira, agelim rasteiro e abacaxi do cerrado apresentaram alta concentração de proteína, nutriente essencial para a formação e manutenção dos músculos e órgãos. Já o araticume e o caraguatá se destacaram pela presença significativa de carboidratos fundamentais para fornecer energia ao organismo. Os pesquisadores destacam que novos estudos serão realizados para identificar a quantidade de vitaminas e sais minerais presentes nesses alimentos. O objetivo é evidenciar a qualidade e a diversidade nutricional das espécies nativas, incentivar o consumo de frutos do Cerrado, além de valorizar práticas alimentares regionais. Além de contribuir para uma alimentação mais variada e rica em nutrientes, a pesquisa reforça a importância da preservação do Cerrado, um dos biomas brasileiros mais afetados pelo desmatamento, além de estimular práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais. Os projetos de bioeconomia na Amazônia estão gerando renda para as mulheres.
Um modelo que busca unir interesses comerciais dos moradores à preservação e sobrevivência do bioma está crescendo na região. As mulheres da Amazônia se destacam no empreendedorismo local. Além da inclusão social e uso sustentável da biodiversidade, o trabalho feminino na região ajuda a economia. Os dados dos programas da Jordânia Amazônica reforçaram essa tendência. As mulheres foram responsáveis por mais da metade dos negócios aprovados no ano passado. Há relatos de mulheres que passaram a ter uma renda 14 vezes maior, de R$ 400 a R$ 6 mil por mês. No município de Parauapebas, o cultivo rende de 4 a 6 toneladas semanais de frutas, verduras e legumes, entregues nas escolas. Os estudantes recebem o que a região tem de melhor: açaí, jambo, pupunha e cupuaçu. Elas também fazem um processo de melhorar e recuperar a natureza. Por exemplo, do cultivo da pimenta do reino. A planta do famoso tempero é um tipo de trepadeira e precisa de um suporte para crescer. Em vez de estacas, como no método tradicional, elas usam um suporte vivo, a árvore chamada gliricídia. De tantas iniciativas de projetos de bioeconomia, apenas 30% dos negócios têm sucesso. Eles fracassam se não contam com a ajuda de instituições maiores, como o Fundo Vale. O fundo auxilia na capacitação dos projetos para que possam captar outras formas de recursos. E agora mudando de assunto para falar de saúde, uma doença que de repente faz o corpo se curvar, o passo fica mais lento, as mãos tremem, a fala enfraquece e a memória recente começa a falhar. Esses são alguns dos sintomas do Parkinson, mas um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra que o treinamento respiratório ajuda a reduzir os efeitos da doença. Descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico britânico James Parkinson, a doença é a segunda condição neurodegenerativa mais comum no mundo, perdendo apenas para o Alzheimer. Estima-se que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos convivam com o Parkinson. No Brasil, esse número gira em torno de 200 mil pacientes diagnosticados. Um pesquisador do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal Fluminense buscou entender não apenas como a doença afeta o sistema nervoso autônomo, mas também como o corpo pode se adaptar, mesmo em meio à degeneração neurológica. E, recentemente, isso levou o grupo de pesquisadores a investigar algo aparentemente simples, mas extremamente promissor: a respiração. No dia 21 de julho, a equipe teve a satisfação de ver o seu artigo científico publicado no periódico Autonomic Neuroscience Basic and Clinical da editora Elsevier. O estudo aponta que um treinamento respiratório feito em casa pode melhorar a função autonômica cardíaca de pacientes com Parkinson. A proposta do grupo de estudo foi testar os efeitos do treinamento muscular inspiratório, que é um tipo de exercício feito com aparelhos simples, que aumentam a resistência à inspiração, fortalecendo os músculos responsáveis por puxar o ar para os pulmões. Essa técnica já é usada com sucesso em diversas populações, como atletas, idosos e pessoas com doenças respiratórias. No caso do estudo da Universidade Federal Fluminense, os pesquisadores queriam saber se esse treinamento poderia melhorar o controle autonômico do coração, ou seja, a forma como o sistema nervoso regula automaticamente a frequência cardíaca e a resposta do corpo a mudanças posturais, como levantar-se de uma cadeira ou da cama. O sistema nervoso autônomo possui dois ramos principais: o simpático, que acelera o coração em situações de estresse, e o parasimpático ou vagal, que atua como freio, diminuindo a frequência cardíaca em momentos de repouso. Em pacientes com Parkinson, esse equilíbrio costuma estar comprometido, especialmente durante situações de estresse postural, como a mudança da posição sentada para a em pé, o que pode levar a tonturas, queda de pressão e até desmaios. No estudo, os pesquisadores avaliaram 8 pacientes com doença de Parkinson e 8 voluntários saudáveis em idades semelhantes. Eles passaram por 5 semanas de treinamento muscular inspiratório em casa, utilizando aparelhos simples que aumentam a resistência à inspiração. Os testes foram feitos em 2 situações: na posição sentada, que foi identificada como repouso, e durante estresse ortostático, que é uma situação em que o corpo é desafiado a manter a pressão arterial estável ao ficar em pé. Ambos os grupos, com e sem Parkinson, apresentaram melhora na força muscular inspiratória e na atividade vagal em repouso. Mas o que mais chamou a atenção da equipe foi que apenas os pacientes com Parkinson mostraram melhora na resposta do coração ao
estresse ortostático após o treinamento. Isso sugere que esse tipo de treinamento pode ajudar o organismo a se adaptar melhor a mudanças posturais, o que pode reduzir sintomas como tonturas, fadiga e até quedas, tão comuns em pessoas com Parkinson. A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, lançou um programa para urbanizar as 83 comunidades da cidade. O modelo é semelhante ao Favela Bairro, que foi feito na década de 90, em comunidades da capital fluminense. O projeto enviado ao Legislativo é para a contratação de uma operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 117 milhões de dólares, com garantia da União. À frente do programa está o arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães, idealizador do projeto Favela Bairro, implantado no Rio de Janeiro na década de 1990, durante a gestão do então prefeito César Maia. A proposta é inspirada nesse modelo de reurbanização e prevê ações como a instalação de banheiros e reboco e pintura das fachadas das residências, além de outras melhorias estruturais com foco na dignidade e na qualidade de vida da população e dentro dos princípios de sustentabilidade. Melhorias na ventilação e na iluminação das residências também estão previstas. A Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão do município está desenvolvendo um aplicativo que irá mapear informações detalhadas sobre cada comunidade. Segundo a administração municipal, a primeira etapa da ferramenta já foi finalizada e está em fase de testes. Além disso, a Prefeitura informou que solicitou uma parceria com a ONU Habitat para o mapeamento detalhado de 20 comunidades, o que deve contribuir para maior precisão nas políticas públicas. O Vida Nova no Morro é estruturado em 4 eixos principais: desenvolvimento socioeconômico, melhorias habitacionais, urbanização integrada e resiliência urbana e fortalecimento institucional, tendo como principal objetivo enfrentar o déficit e a inadequação habitacionais. Entre as ações previstas estão o acesso ampliado à saúde, educação, cultura, esporte e lazer, além de programas de capacitação profissional e estímulo ao empreendedorismo local. No eixo da urbanização, o foco é na implantação de infraestrutura com atenção especial à segurança climática e à valorização dos espaços públicos. A iniciativa apostará ainda em medidas que fortaleçam o sentimento de pertencimento das comunidades para promover desenvolvimento social e econômico a partir da escuta e da participação dos moradores. E veja a seguir: excesso de telas pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. E olha, passar muito tempo em frente a uma tela, seja um tablet, celular ou televisão, pode aumentar o risco de doenças cardíacas e metabólicas em crianças. É o que diz um estudo realizado na Dinamarca. Um estudo realizado na Dinamarca aponta que o tempo excessivo em frente às telas pode trazer risco à saúde das crianças. Segundo os pesquisadores, o uso prolongado de celulares, tablets ou televisão está associado ao maior risco de doenças cardíacas e metabólicas na infância. O texto ainda inclui a possibilidade de hipertensão arterial, colesterol alto e resistência à insulina. Utilizando dados de grupos de crianças e jovens de 10 a 18 anos, mais de 1.000 ao todo, os pesquisadores analisaram a relação entre o tempo de tela e os chamados fatores de risco cardiometabólicos. Os hábitos de sono também foram levados em consideração. A análise revelou que cada hora adicional em frente a uma tela aumentava o risco, sendo mais significativo nos jovens de 18 anos do que nas crianças de 10. Somado a isso, o risco aumentava quando o tempo de sono era menor. Ainda que os efeitos negativos das telas para crianças e adolescentes ainda não sejam um consenso entre os pesquisadores, a maioria concorda que os mais jovens estão mais expostos ao risco que os adultos.
Um relatório do governo australiano, publicado na última semana, afirma que a Grande Barreira de Corais sofreu seu branqueamento mais extenso já registrado até hoje. A Grande Barreira de Corais da Austrália é cada vez mais afetada pelo aquecimento do Oceano Pacífico, provocado pelas mudanças climáticas. Um relatório do governo australiano publicado afirma que a maravilha natural sofreu um branqueamento mais extenso desde que os registros começaram, há quase 40 anos. Os cientistas alertam para o grave estado de saúde do arrecife, considerado a maior estrutura viva do mundo. O fenômeno ocorre quando a temperatura da água aumenta e obriga os corais a expulsarem algas microscópicas, chamadas de zooxantelas. Se as condições de calor persistem, essas formas de vida podem acabar embranquecendo e morrendo. De acordo com o relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, o último episódio foi provocado pelas elevadas temperaturas do Oceano Pacífico em 2024, que desencadearam níveis de estresse térmico sem precedentes. Com uma extensão de 2.300 quilômetros, a Grande Barreira abriga, além de uma infinidade de corais tropicais, uma impressionante e vasta biodiversidade. A descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação para instalar uma tubulação de gás em Lima, no Peru, confirma que ainda existem túmulos pré-hispânicos embaixo das camadas de terra sobre as quais foi construída a capital peruana. Uma equipe de operários que escavava uma rua de Lima para instalar gasodutos descobriu uma múmia de uma cultura com mais de 1000 anos. A empresa responsável pelas obras confirmou que o achado ocorreu em um grande cemitério pré-hispânico no bairro de Puente Piedra, na capital do país. Identificamos um indivíduo ao lado de 4 vasos de cerâmica e 3 cabaças. O corpo foi encontrado na semana passada sentado, com os braços e as pernas flexionados e o rosto voltado para o norte. A múmia pertence à cultura pré-inca Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o início do século XV. É muito provável que tenha entre 1.200 e 1.100 anos. Conseguimos determinar isso, visto que o sepultamento está acompanhado de alguns vasos de cerâmica, cujas características nos permitem atribuir uma filiação cultural à cultura Chancay. Em Lima, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, existem mais de 500 sítios arqueológicos, incluindo dezenas de locais de culto e cemitérios construídos pelos antigos habitantes, principalmente com adobe. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações na capital, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas acidentais. E um dos esportes que mais cresce em Mato Grosso do Sul tem revelado talentos e conquistado espaço nas escolas e competições. O tênis de mesa tem ganhado destaque com ações de incentivo e atletas promissores. A modalidade de tênis de mesa tem conquistado crescente notoriedade em Mato Grosso do Sul, impulsionada pelo desempenho do atleta Hugo Calderano, que atualmente ocupa a 3ª posição no ranking mundial. Na capital, a associação Top Spin tem se destacado como um polo de desenvolvimento da modalidade. Tendo uma grande procura com esses resultados do Hugo Calderano, que ele é o 3º no mundo, né? É o único brasileiro, é o melhor das Américas e assim, então tem tido uma procura muito grande pelo esporte. Inclusive nas escolas, onde tem aqui no caso aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos o projeto no estado e no município. São secretarias, né? Secretaria Estadual de Ensino contrata a gente, é cedido para a Fundesporte e a Fundesporte coordena essa modalidade. Amabile Careaga, com 17 anos, demonstrou desde cedo um talento excepcional para o tênis de mesa. Atualmente, é campeã sul-mato-grossense nas categorias sub-19 e sub-21, consolidando-se como uma das promessas do estado na modalidade. Eu achei o esporte bem interessante, ele é bem exigente e aí eu gostei bastante. E como é ser campeã do nosso estado? É bem emocionante, né? Eu comecei há não muito tempo e já
a ter resultados assim, eu acho bem empolgante. Um esporte sem idade, que vem crescendo cada vez mais e que desde 2007 o projeto leva o tênis de mesa para dentro das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Você está vendo aqui, na hora do jogo, é um esporte individual. A não ser que vai jogar duplas ou equipe. Mas sem a equipe, você não treina. Então, assim, é bacana por causa disso. Então, você pode ver aqui, ó, tem o Eduardinho aqui com 10 anos, o Edgar com 40. Nós temos a dona Luana, que sempre participa dos jogos da melhor idade. Então, assim, é bacana, é gratificante. O turismo ganhou força no Brasil, mas a atividade que movimenta em muito a economia, gerando renda e empregos, agora também chama a atenção pelo bem-estar dos brasileiros. Está provado que viajar faz bem para a saúde. Viajar deixou de ser apenas um privilégio ou um momento de lazer esporádico e passou a ser entendido pelos brasileiros como parte essencial para manter a saúde mental e a qualidade de vida. Dados do Ministério do Turismo mostram que o setor movimentou cerca de 230 bilhões de reais em 2024, refletindo um novo comportamento do viajante, que busca experiências que proporcionem descanso, reconexão e equilíbrio emocional. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que 68% dos brasileiros já enxergam as viagens como um componente indispensável para o bem-estar. Essa percepção vem impulsionando o turismo nacional e internacional. Somente nos 6 primeiros meses de 2025, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de visitantes de outros países, um crescimento que demonstra a relevância do setor tanto para a economia quanto para a qualidade de vida da população. Os especialistas destacam que se afastar da rotina e do estresse diário permite ampliar perspectivas e melhorar o bem-estar de forma significativa. Para atender a essa nova demanda, 73% das agências de turismo no país passaram a oferecer condições mais acessíveis, como parcelamentos longos e pagamentos por boleto, facilitando o planejamento financeiro das famílias. Outro estudo da Fundação Getúlio Vargas reforça a mudança cultural. 54% dos brasileiros já consideram as viagens tão essenciais quanto investimentos em saúde ou educação, incluindo o momento de lazer no orçamento familiar. A busca por socialização também se intensificou. Segundo pesquisas da Booking.com, 42% dos viajantes que antes preferiam ir sozinhos, agora optam por viajar em grupo, buscando segurança e interação emocional. As projeções são otimistas. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo estima que o setor crescerá 8,5% em 2025, consolidando as viagens como parte fundamental do estilo de vida e do bem-estar contemporâneo no Brasil. E ainda nesse clima de viagem, nós vamos fazer uma viagem agora por meio, é claro, da nossa televisão. E vamos conhecer uma cidade no Rio Grande do Sul, a cidade de Carlos Barbosa. Um município. No estado do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa é marcada por sua história ligada à ferrovia e pela Associação Carlos Barbosa de Futsal, uma potência no esporte brasileiro. A região onde hoje o município está localizado foi inicialmente habitada por imigrantes italianos no século XIX. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até a próxima.